A paz do Senhor a todos os professores e líderes do Ministério Infantil. Aqui é a tia Lene. Mais uma vez eu desejo trazer através deste áudio uma reflexão e hoje é acerca da evangelização das crianças. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: a ordem de Jesus é pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Nós podemos ver nesse versículo que não há uma idade nem pessoas exclusivas. A ordenança é pregar o evangelho a toda criatura. Sendo assim, as crianças precisam ser alcançadas pelo evangelho, porque elas são criatura. A criança, ela nasce com a natureza do pecado. Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, nós vamos ler na palavra de Deus dizendo assim: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim toda a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a criança nasce com essa natureza do pecado. Suas atitudes demonstram isso desde cedo: mentira, a birra, a desobediência. Por causa do pecado que entrou no mundo, a criança precisa de Jesus para se aproximar dele. Por isso Deus nos manda evangelizar, discipular e ensinar as doutrinas bíblicas às crianças. Desde o Antigo ao Novo Testamento nós vamos encontrar referências bíblicas, mais de 8.000 referências bíblicas que falam sobre as crianças. E quando a gente lê em Deuteronômio 4 e 9, a palavra de Deus diz assim para Israel: tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça das coisas que os teus olhos têm visto, e não aparte o teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos e aos filhos dos seus filhos. Ou seja, os pais deveriam se responsabilizar pela educação de seus filhos. Eles precisavam passar de geração para que a fé fosse perpetuada em outras gerações, para que os filhos aprendessem a amar e a temer ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz em Juízes 2:10 que depois que Josué ele morre, depois que ele morre e o povo já tinha adquirido a terra prometida, a Bíblia diz que passado alguns anos, a palavra de Deus diz assim, que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. O que aconteceu? Os pais daquela geração foram negligentes e eles perderam uma geração inteira para o paganismo, para a idolatria, e toda aquela geração foi escravizada. E agora, no século 21, eu quero fazer uma pergunta para você, líder de igreja, líder do Ministério Infantil: quem se levantará para alcançar as crianças? Como as crianças ouvirão se não há quem pregue para elas em sua linguagem, obedecendo o seu tempo e a sua idade? Keila Araújo, no livro Lidere Criança, ela traz uma importante reflexão dizendo assim para nós: a alma de uma criança não vale menos que a alma de um adulto, e nem a alma de um adulto vale menos que de uma criança. Porém, é uma questão de vida. A criança tem uma vida inteira pela frente. Se você ganhar uma criança para Cristo, você vai salvar uma vida inteira. Se você ganhar um adulto, você vai só salvar a sua alma. Agora sim, é hora de nós alcançarmos o coração das crianças. O problema não está no ID, porque muitas seitas e muitas ideologias têm ido e alcançado o coração da criança. O problema está em levar a verdadeira mensagem do Evangelho. Então, o futuro das nossas crianças, ela está em nossas mãos. Então, se você é educador do Ministério Infantil, ou que você que prega o Evangelho, sempre que puder, compartilhe o amor de Deus para uma criança. E o principal, faça o convite para ela aceitar Jesus como Salvador. Ministre a ela o Evangelho.
Forte abraço para você, na paz do Senhor Jesus.